Para mim foi bem traumático. E quando a gente tem uma relação traumática com a menstruação, tem grandes chances da gente não ter uma boa relação com o nosso ciclo, viu? Quando a gente tem uma iniciação aí no ciclo menstrual traumática, difícil, o que acontece? A gente gera dores muito associadas ao ciclo menstrual. Então, a gente tem que, sim, tomar muito cuidado conforme as meninas vão menstruando, as filhas, primas, crianças em geral, as meninas, conforme vão entrando no ciclo menstrual, a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente fala, como que a gente aborda isso, porque é algo muito tabu e você pode gerar um trauma nessa criança, você pode gerar um trauma nessa menina. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos que ela tenha uma conexão com o seu ciclo e consiga ter uma relação positiva com o seu ciclo. Então, já vou dar início aqui, porque como tem bastante material, eu não posso delongar aqui, né? Eu vou só ver se já deu o horário das 8 horas, o pessoal começar a entrar. Faltam 2 minutinhos. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, para quem está vendo aí pela primeira vez, meu nome é Jéssica Luporini, eu sou gineterapeuta. O que é isso? Sou especialista em saúde da mulher de forma natural e terapêutica. Então, eu contemplo e estudo muito o feminino e eu voltei esses estudos principalmente para questões tântricas de relacionamento e sexualidade. Mas por que eu bato tanto na tecla da menstruação, né? Eu falo muito sobre isso, sobre ciclos. Porque isso faz parte da nossa libido. Porque se você entende o seu ciclo menstrual, se você consegue compreender como é que funciona o seu ciclo, como é que funciona o seu organismo, você consegue também ter uma libido mais alta, aproveitar melhor as suas emoções, lidar melhor com cada situação que você vive, experimenta, você consegue ter uma relação melhor com o seu corpo e aí, como consequência, a libido vai ser mais alta. Tive uma quedinha aqui no sinal. Então, por isso que eu falo tanto da importância do despertar da deusa interior, né? Por isso que eu falo tanto que é importante a gente acessar o nosso lado deusa. A gente precisa entender que nós não somos loucas, que nós não somos problemáticas, que nós não somos imprevisíveis. Na verdade, é totalmente o oposto disso. Nós estamos aí numa sociedade que ela nos diz que nós temos que ser lineares, né? Que nós temos que ser sempre iguais. Mas nós não somos sempre iguais. Nós somos cíclicas e é totalmente previsível esses ciclos. E eu acho fundamental entender esses ciclos tanto para pessoas que não menstruam quanto para pessoas que menstruam. Porque se você não menstrua, provavelmente você convive com alguém que menstrua, seja uma mãe, uma amiga, namorada, esposa. Então é importante que a gente entenda os ciclos, entenda as fases, ressignifique isso, porque a gente tendo uma conexão bacana com o nosso corpo, a nossa libido aumenta, a nossa satisfação pessoal aumenta, nosso bem-estar aumenta. E esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, que vocês possam ter um contato profundo e sagrado com os seus corpos e com os corpos das outras pessoas, né, das pessoas que vocês se relacionam. Eu quero que vocês entendam com profundidade a sua natureza cíclica e sagrada. Os rapazes também têm essa natureza cíclica, também têm essas alterações, mas não com a intensidade que as pessoas que menstruam têm, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a Lua movimenta as marés do nosso planeta.
E esse magnetismo afeta os seres humanos também, né? Em especial as pessoas que têm útero, porque ele trabalha com líquido e a menstruação é uma troca de líquidos, né? Uma troca de fluidos do nosso organismo. Então, as pessoas que menstruam são fortemente afetadas pela lua. E você sabendo o quão é importante essa influência da lua, você consegue se preparar, se prevenir para ter um bem-estar, para fazer uma viagem no momento certo, para conseguir lidar com o seu corpo da forma correta. Certinho, meus amores? Vocês estão bem? Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá o chatzinho aqui. As meninas estão começando a entrar, tá tudo certo. Então vamos dar continuidade. A lua e o feminino. Ser um tipo lunar num mundo solar. O que é ser lunar num mundo solar? O mundo, nós somos cíclicas, né? Então a lua, ela tem essas fases. Então nós somos representadas pelas fases da lua, mas nós vivemos em um mundo solar, um mundo que envolve intensidade, que envolve força, que envolve o masculino. Essa frase, ela soa familiar, não é mesmo? Mas quem são os tipos lunares? Para começar, todas as mulheres são lunares. A lua simboliza o nosso lado emocional, a dependência e o desejo de segurança, nossa necessidade de ter um lar e raiz, e os vínculos que temos com as nossas mães, como a lua cheia que representa uma mulher grávida. Essas são necessidades humanas e normais. No entanto, o mundo nos ensinou que isso é ruim, que devemos ser independentes, pouco emotivos e orientados para resultados, que é a sociedade solar. E esse trecho foi retirado do livro A Lua em Sua Vida, da autora chamada Donna, e a maior parte de todo o material gráfico que vocês estão vendo aqui são dela, tá? São retirados aí desse livro, baseados nos estudos dela. E agora nós vamos ver mitos e magia da lua. Então, desde o nosso começo mais singelo, até a época em que criamos cidades complexas, consideramos o universo essencialmente feminino, nascido da própria deusa, que é a Grande Mãe, Mãe Terra. A Grande Mãe era uma divindade complexa e ela podia aparecer sobre qualquer forma, mas nós a venerávamos principalmente como a lua. Lembram dos estudos da semana passada sobre a deusa Tríplice? Nós estamos falando basicamente da mesma coisa, por isso que foi importante ver a deusa Tríplice antes de ver esse material. O culto à deusa. Ele foi outrora a religião dominante em todo o mundo. A deusa Lua, ela tinha centenas de nomes, né? Então, a deusa dos 10.000 nomes que nós vimos. E os nomes mais famosos dela são Diana, Artemis e Hécate. A deusa, ela era objeto de culto, de ritual e de sacrifício. Na qualidade de patrona mesmo, assim, ela era quem comandava as mulheres. E, na verdade, os homens também adoravam essa deusa. E essas mulheres, né, esses adoradores, faziam oferendas para garantir fertilidade e um bom parto. Traços associados com as mulheres que eram atribuídos à lua. Daí ter essa conexão aí, né? A lua, ela representa muito esse aspecto feminino de mudanças, de transformação. E muitas vezes também a lua, ela é considerada instável e caprichosa. Será que essas coisas têm alguma relação com as mulheres, né? Tem alguma relação com o feminino? Será que a gente é considerada instável? Quase nada, né? E às vezes aberta e às vezes dissimulada, porque às vezes está a lua cheia e às vezes está a lua nova.
A menstruação, ela é regida pela lua, então pelas questões arquetípicas de mudanças de fases, que nós vimos lá da deusa tríplice. Só que muitas vezes, ao invés de olhar para algo sagrado, como algo representando a deusa, nós vemos isso como algo constrangedor. Muitas vezes associado com dor. É uma coisa assim que a gente esconde, né? O absorvente tem que esconder na hora que vem o ciclo, não pode dizer que está menstruada, muitas vezes não pode falar a palavra menstruação. Eu, quando faço algum anúncio do despertar da deusa interior, muitas vezes o meu anúncio ele é banido do Instagram por conter a palavra menstruação. Vocês sabiam disso? Porque é muito tabu, né? Então, muitas vezes as mulheres não querem menstruar. E muitas vezes, quando menstruam, não quer que ninguém fique sabendo que isso aconteceu. E certamente não se trata de um assunto que a gente compartilha com os nossos companheiros, com os nossos parceiros. Mas, na verdade, deveria ser o oposto. Nós deveríamos ter a liberdade, sim, de falar sobre o ciclo menstrual com os nossos parceiros. Os homens e as pessoas que não menstruam precisam, sim, entender o ciclo para poder nos entender melhor também. Os períodos mensais das mulheres são uma forma que o corpo encontra para equilibrar, curar e depurar a si mesmo. Então, quando nós negligenciamos o nosso ciclo menstrual, nós estamos negligenciando a nossa saúde como um todo. As necessidades especiais que temos nessa época do mês geralmente estão associadas a beber bastante água, a descansar bastante, a ter um repouso, porque o teu organismo ele está fazendo um processo depurativo. E se você cuida desse processo com carinho, você vai ter o teu organismo todinho regenerado e purificado. O sangue se tornou algo impuro. Ah, meu Deus, não pode ver sangue menstrual. Você pode ver vídeos na internet de pessoas se matando, se batendo. Você pode ver vídeos de luta na TV aberta, mas você não pode ver sangue menstrual. Por quê? Por que o sangue menstrual ele é impuro, ele é uma coisa desonrosa? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, o conceito histórico por trás disso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que o sangue ele não tem nada de impuro, o sangue menstrual. Ele muitas vezes ele foi considerado impuro por questões de higiene, tá? Então, quando nós vivíamos lá nos primórdios, na tenda da lua, que nós vamos falar um pouco mais sobre a tenda da lua um pouquinho mais pra frente, nós não tínhamos condições básicas de higiene. Então, menstruávamos na terra e tínhamos o contato aí com aquele sangue, com terra, com várias coisas. Então, as mulheres eram proibidas de cozinhar no período menstrual. E aí, a partir daí, foram surgindo vários mitos. Mas, na verdade, estava muito mais associado a uma questão de higiene mesmo, pela questão de fluidos corporais e comida não serem uma boa mistura, tá? E na medicina chinesa, o sangue menstrual ele é considerado uma função Jing, que é uma palavra traduzida como essência vital, produzida pelos rins. Essa é uma das substâncias mais refinadas do nosso corpo. Nos homens, né, ou nas pessoas que têm pênis, se trata do líquido seminal, né? Se você fosse fazer uma comparação, o sêmen equivale à menstruação. Mas por que na nossa sociedade o sêmen é tão sagrado, é tão glorificado? Vamos gozar, vamos falar de coisas boas, vamos estar gozando de alegria, né? Nos vídeos você vê na pornografia muita questão de gozar em cima da pessoa, né? O gozo ele é sagrado. E o sangue menstrual, que é o seu representante no feminino, é considerado algo impuro. Isso é uma forma de castração e limitação. Então, quando você ainda é uma menina, o seu sangue, o seu chi, ou ki, que é ali nas energias yin e yang, né, feminino e masculino,
essa energia ela não é ainda suficientemente forte para administrar o fluxo menstrual. Mas geralmente ali aos 14 anos, ali próximo a isso, você já tem bastante dessa força, dessa energia vital, e é aí que começa a circular essa energia de purificação e limpeza. O ciclo menstrual não é só alguma coisa a ignorar ou a suportar, não tem que ser um peso, não tem que ser um fardo. Ele é a chave para o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Se nós prestarmos atenção ao nosso ciclo e nos cuidarmos adequadamente, nós podemos alcançar um clima emocional muito melhor e mais estável, ao invés de rejeitando o nosso corpo. E também podemos recuperar e exercer nosso poder espiritual como mulheres. Não resta dúvida de que essa é a razão pela qual a medicina chinesa chama a menstruação de águas celestiais, de fluido sagrado. Eu, quando era mais novinha, eu tinha muito nojo de menstruação. Eu não entendia o que era isso. Eu achei super estranho a primeira vez que eu menstruei, apesar da minha mãe já ter dado uma introduzida do que era aquilo, né? Eu não sabia como pôr o absorvente. Foi uma coisa muito estranha. Principalmente quando a gente é criança, a gente associa o sangue como machucado. E aí você sangrar pode ser um pouco assustador, né? Então, quando eu comecei a conhecer sagrado feminino, comecei a estudar sobre os ciclos femininos, isso ajudou muito a diminuir as minhas dores menstruais. Eu passei a ter menos dores, passei a ter menos dificuldades no meu ciclo, simplesmente por estar me conhecendo melhor. A partir do momento que eu parei de rejeitar, que eu parei de ver como algo nojento, e sim como algo sagrado, eu ressignifiquei o meu ciclo e eu ressignifiquei a relação com o meu corpo. Então, isso fez com que o meu ciclo menstrual diminuísse de intensidade. Antes, eu menstruava por 7 dias de hemorragias extremas. Hoje, eu menstruo por cerca de 4 dias e de forma branda, de forma tranquila. Muitas vezes o primeiro dia que é mais intenso e os outros dias são bem tranquilos. Tenho menos cólicas. Quando eu tenho cólica é porque eu não me cuidei muito bem naquele mês. Então veja o quanto é importante a gente ressignificar esse contato e essa conexão com esse nosso lado sagrado, ao invés de rejeitar, porque isso cura. Quando a gente lida com amorosidade, isso traz curas para o nosso corpo e para a nossa mente. Para vocês, como é que foi isso daí? Coloca aqui nos comentários para mim, assim, como que é ou como era a sua relação com a menstruação, caso você já tenha ressignificado isso daí. Conta aí para mim que eu quero ler daqui a pouquinho. A tenda da lua, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso lá no começo, né? Então, o que é a tenda da lua? Ali, estamos falando cerca de 1500 anos antes de Cristo, antes da sociedade ser como ela é montada e estruturada hoje. Então, nós não tínhamos luz elétrica, nós não tínhamos várias coisas tecnológicas, nós não tínhamos absorvente, nós não tínhamos nada. Nós vivíamos em tribos, andando para lá e para cá como nômades, e a luz da lua, ela afetava diretamente a menstruação. Então, geralmente, a lua nova, que quando a lua se ausenta do céu, as mulheres menstruavam nesse período que a lua ficava totalmente escura. E aí elas eram direcionadas para uma cabana, que eram a tenda da lua, ou cabanas menstruais, ou a tenda vermelha. Tem até uma série na Netflix chamada Tenda Vermelha que fala dessa época que importantes eram tomadas nessa tenda, que determinavam o futuro da tribo. Ali também elas sangravam na terra, né? Então não tinha absorvente, não tinha tecidos menstruais, absorventes, nada disso. Então elas ficavam ali sangrando diretamente na terra pelas questões de higiene, né? Então de estar ali com muito sangue e tal.
elas eram proibidas de cozinhar, elas eram servidas, e até porque elas estavam também num processo de morte, né, de sangrar, de ter dor, então elas eram servidas, principalmente com frutas, vegetais, né, e aí elas iam comendo ali, e iam cuspindo, iam derrubando as sementinhas ali no solo. Aí o que acontecia? O sangue menstrual, ele é o que? A preparação do óvulo que não fecundou, né? Então, o óvulo se preparou para ter um bebezinho, ele tem todo o potencial de um ser humano, ele tem células tronco, ele tem nutrientes para desenvolver um ser humano. Então, elas, ao menstruarem na terra, elas estavam depositando células tronco na terra. Então, elas estavam fertilizando aquele solo. E aquelas sementes que caíam, elas naturalmente germinavam com muito mais facilidade do que nos outros lugares. Então, pouco tempo depois, né, terminava o período menstrual, a tenda da lua era removida. Pouco tempo depois surgiam várias plantas naquela terra. Aquele solo ficava totalmente fértil. E aí, foi surgindo também o princípio da agricultura, né? Mas aí isso aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Então, assim, as mulheres ficavam ali na reclusão, tomando decisões importantes para a tribo, né? Bem diferente da sociedade que nós temos hoje. No entanto, isso não se aplica apenas a mulheres que vivem em tribos. Vários estudos confirmaram que as mulheres têm entre si também conexões biológicas que são bem diferenciadas. Quer ver que aqui fala que no escuro da lua nova nós menstruávamos, né? As mulheres menstruavam. Hoje a gente tem uma série de alterações aí no ambiente e no contexto social. Mas você já percebeu que muitas vezes colegas de trabalho, amigas, familiares sincronizam o período menstrual? Essa ligação, ela vem aí dessas ancestrais, né? E essa ligação íntima, ela corresponde a essa fraternidade e vem desses primórdios aí da tenda da lua. E a gente sintoniza geralmente com quem a gente tem ligação de intimidade. A gente não sintoniza com mulheres que a gente não tem intimidade. Mulheres que vivam no mesmo dormitório ou quarto ao lado, mas que não sejam emocionalmente próximas, não ficam sincronizadas. Muita informação, como é que tá aí os estudos? O que vocês estão achando disso? Deve estar pensando, né? Mas como é que a lua nova, a lua lá no céu, fazia o sangue descer? É por conta da glândula pineal, tá? Então, por que será que os ciclos das mulheres já não estão mais tão ligados às fases da lua? A glândula pineal visivelmente regula os tempos da ovulação e ela é sensível à luz. Quando a lua era a principal iluminação noturna, a sua luz fazia eclodir a ovulação, que geralmente era na lua cheia, de multidões de mulheres. Agora, com a luz artificial, tenha perturbado esse equilíbrio. Durante o trânsito de planetas exteriores, né, nossos planetas estão ali se movimentando, mas a luz elétrica se tornou praticamente universal. Então, a ovulação ficou mais individualizada, localizada no cérebro mesmo, na glândula pineal, mas ela está diferente. A glândula pineal ela ainda afeta, mas ela é diferente com essa influência da luz. Mas temos ainda a questão da sintonização e da afinidade. E agora que nós já trouxemos aí todo esse embasamento, todo esse contexto, deixa eu ver as respostinhas de vocês aqui. A Laís, vamos ressignificar, é verdade. Absorvente de pano.
Então, depois que as mulheres viviam ali na tenda da lua e menstruavam na terra, foi surgindo ali depois o conceito de agronomia, as pessoas foram deixando de ser nômades e passaram a ter o conceito de propriedade, de terra, foi vindo toda aquela coisa de ter que vestir roupas, né, de andar no social, a coisa social foi surgindo, e aí foi vindo a necessidade dos absorventes de pano, os paninhos. As nossas bisavós usavam os paninhos ainda de menstruação. Aí colocava aquele paninho dobradinho na calcinha ou nas calçolas, e aí depois tirava, colocava num potinho com água, higienizava aquilo ali e colocava depois no sol. E assim ia fazendo durante todos os meses, né? Conforme tinha o ciclo menstrual, usava aqueles paninhos, ia lavando, secando e reutilizando. Depois vieram os descartáveis. Só que esses de pano, eles estão retornando. Né? Ó, quando deixamos de viver em tribo, passamos a usar roupas e a conviver em sociedade. Passamos a ter que usar paninhos para conter o fluxo menstrual e poder cuidar dos afazeres do lar. Depois, com a vinda do mercado de trabalho e a industrialização, vieram os descartáveis, mas que são tão poluentes e tóxicos que estão sendo substituídos novamente pelos absorventes de tecido. Você vai encontrar de diferentes formatos, mas eles geralmente são assim, aí muda a estampa, muda a cor, e ele branquinho assim, ó, você vai ver que o meu ele tá manchadinho. Por quê? Porque eu não uso água sanitária no meu, eu lavo ele com sabonetinho de coco, um sabonete neutro, para evitar produtos químicos fortes em contato com esse tecido e evitar que isso venha para a mucosa da minha vagina, né? Então, você pode comprar de outra cor. Se você se incomodar com ver esse tomzinho aí meio avermelhado, meio amarronzado, que pode ficar no seu bioabsorvente. E é exatamente isso. Você coloca ele como um absorvente normal. O sangue vai descendo ali. Quando você sentir que ele já deu a cota de absorção, você troca por outro paninho. E esse aqui que está cheio de sangue, coloca num pote com água, deixa lá de molho, de preferência água quente, todo o sangue vai soltar naquela água. Aí depois você aperta bem e pode lavar com sabão de coco, com algum sabonetinho mais neutro e põe para secar. Só que aí você tem que ter vários desses de tecido para poder dar conta do teu ciclo. E estão surgindo também as calcinhas absorventes. Eu não tenho ainda, mas quero testar. Elas têm basicamente o mesmo princípio, só que a diferença é que elas têm diferentes camadas de tecido e que muitas vezes elas são mais absorventes e vazam menos, tá? Por ter essa coisa de ter um tecido sintético, depois algodão, e aí são várias camadinhas. E tem para diferentes fluxos, diferentes intensidades. Dependendo do seu fluxo, tem aí as calcinhas de acordo com a intensidade do ciclo. Como eu faço? Eu tenho um dia de sangramento bem intenso. Nesse um dia, eu coloco o coletor menstrual, que vai ser nosso próximo tema aqui, e coloco o bioabsorvente, né, o de paninho, porque como o fluxo é muito intenso, muitas vezes eu mancho a calcinha, acaba vazando um pouco do coletor, ele enche com muita facilidade, então aí eu uso esse bioabsorvente para conter. E aí depois que passa esse período mais intenso, aí eu fico mais com os de tecido, a não ser que eu vá sair, aí sim eu uso o coletor, que aí é mais seguro, de que não vai manchar a roupa. Então, vieram aí com a industrialização, vieram os absorventes descartáveis, né? OB, esses normais. Quando as mulheres começaram a participar do mercado de trabalho, a necessidade da conjuntura econômica as forçou a minimizar o cuidado menstrual para sobreviver, né?
as trabalhadoras tentam reprimir naquela altura do mês, como se fossem máquinas, a sua natureza e as suas funções lunares. E com isso, os absorventes de pano foram substituídos pelos absorventes descartáveis. Além de altamente antiecológicos, que eles levam de 100 a 600 anos para se decompor, eles possuem na sua composição amianto, que é um elemento tóxico e que nos faz sangrar mais, portanto, nos faz comprar mais absorventes, então isso alimenta a indústria e faz com que produza mais lixo. E tem também dioxina, que é um composto químico usado para branquear fibras de tecidos, que é tóxica e cancerígena e fica em contato ali com a tua mucosa. Então, estimula o sangramento e ainda fica em contato com produtos que são cancerígenos e é uma mucosa que absorve tudo aquilo. Então, eu particularmente não acho interessante usar esses absorventes descartáveis, esses tampões tipo AB, porque eles fazem muito mal para o nosso organismo e para o nosso planeta. Aí o coletor menstrual veio para solucionar essa questão. Então, os coletores menstruais, eles vêm de diferentes formatos, de diferentes tamanhos, de diferentes marcas, cores. Você encontra hoje uma infinidade de coletores menstruais e tem tanto nesse formato quanto o formato de disco, que ele seria como a metadinha praticamente desse aqui. Os coletores menstruais, eles são alternativas, porque eles não ficam com não tem nenhum material tóxico aqui, ele é feito de silicone medicinal, então é material cirúrgico, que você fica ali em contato com a mucosa. Então não dá cheiro, o sangue não fica oxidando, né? Porque no absorvente, até mesmo no de tecido, quanto no descartável, o sangue fica exposto ao ar com muito mais frequência, né, do que pelo coletor. Então isso causa mau cheiro, causa infecções muitas vezes. E aí já o coletor e o disco menstrual, eles vão fazer com que o sangue fique dentro deles, não tenha essa oxidação intensa, diminui o cheiro, diminui o desconforto das alergias, né? Porque aqueles componentes tóxicos causam alergia. Então, aí você passa a não ter as alergias. Eu tinha muita alergia. Com esses absorventes aqui normais, nossa, me dá muita alergia, incha, dá coceira, é super desconfortável. Eu uso o meu coletor há uns 7, 8 anos, mais ou menos. O meu é da Enciclo. E eu nunca troquei, ele é bem antiguinho, nunca troquei, nunca tive problema nenhum. Ele tem 2 tamanhos diferentes, cada marca vai ter aí as suas características. Eu vou falar da Enciclo porque é o que eu tenho mais propriedade de falar, porque é o que eu uso. Então, na Enciclo você tem o tamanho A e o tamanho B, que aí vai diferenciar se você já teve filhos ou não, e pelo fator idade também, tá? Então, eles têm a descrição certinha ali, você já teve filhos, tem tantos anos, então, para você tem que ser o A ou o B. E tem, além desses, o para atletas, que é um material mais duro, mais resistente. Para quem pratica esportes e para quem pratica pompoarismo, eu indico que pegue esse com material mais duro, mais resistente, porque ao fazer atividades físicas, não faça atividades físicas de alto impacto no período menstrual, tá? Mas é importante ter algum tipo de atividade para melhorar a circulação sanguínea. Então, aí, às vezes, a gente, dependendo do movimento que faz, ele pode dobrar ou pode perder o vácuo, porque ele fica preso na gente através de um vácuo. Então, aí é legal para quem é atleta, para quem faz pompoarismo, para não ter a perda desse vácuo, você pegar um que seja mais durinho. Mas se você não é nenhuma atleta, nenhuma super pompoarista, não precisa se preocupar com essas coisas. Vai comprando e vai testando, né? Eu acertei de primeira. Para mim foi assim super tranquilo, foi super fácil a adaptação, maravilhoso, fácil de pôr, fácil de tirar, não tive problema nenhum. Foi perfeito.
Vou ler o que eu coloquei aqui para vocês no material. Então, o primeiro absorvente que foi produzido até hoje não se decompôs completamente. Com isso, foi necessário repensar sobre uma forma mais sustentável de lidar com o ciclo menstrual. Assim, surgiu o coletor menstrual, que além de ecologicamente correto, ainda nos permite uma conexão com a ancestralidade, permitindo que possamos depositar nosso sangue de volta na terra. Então, antigamente nós tínhamos esse movimento de sangrar na terra, hoje nós sangramos em um coletor ou num absorvente de pano e aí nós podemos pegar esse sangue e depositar na terra. Mistura com água e rega as suas plantinhas. Suas plantinhas ficam cheias de nutrientes, ficam super felizes e você está fazendo ali um ato de conexão com a terra e de conexão com a sua ancestralidade. Para as mulheres que não menstruam, você pode fazer esse gesto simbolizando com um vinho ou com suco de uva. Você pode pôr numa taça e pode, uma vez por mês, em reverência à terra, colocar ali em alguma plantinha, fazer uma prece, fazer uma oração, como se fosse o seu sangue menstrual, né? Para as meninas que já têm a menstruação, deposita ali na terra, faz uma oração, se conecta com o elemento terra, se conecta com o seu lado sagrado, com o seu lado divino. Isso faz com que, é um gesto, é uma ação que faz com que você se conecte com a sua essência com maior facilidade. E se você não está menstruando nesse momento por algum problema hormonal, por alguma questão, toda lua nova, vai lá e planta a lua, planta o vinho ou o suco de uva como um gesto simbólico, como se fosse a sua menstruação. Em alguns casos, após algum tempo fazendo isso, de se conectar com a natureza cíclica da lua, muitas vezes o organismo passa a responder, passa a menstruar. A diferença entre o disco menstrual e o coletor menstrual é que o disco você consegue ter relações sexuais com ele introduzido. O coletor você já não consegue, porque ele ocupa todo ali o espacinho do seu canal vaginal, ele ocupa um espaço muito maior do que o disco. Então não dá para você ter relação sexual. Mas eu particularmente, assim, acho que a questão da relação sexual, você tem que respeitar o teu organismo. Eu sinto dor. Se eu fizer sexo menstruado, eu sinto dor, aumenta a minha cólica, me dá desconforto, aumenta meu sangramento. Então, eu nem tenho disco menstrual, assim, porque pra mim não vale a pena, não é uma prioridade pra mim. Agora, se você sente uma libido maior, se você sente vontade de ter relação sexual no período menstrual, aí o disco pode ser uma solução, tá? Vocês têm dúvidas sobre coletor menstrual, como põe, como tira, como que funciona? Porque ele é bem simples. Ele é basicamente você dobra ele, existem diferentes formas de dobrar, você pode pesquisar na internet. E aí você introduz no canal vaginal. Eu prefiro fazer isso em pé. Levemente agachada, eu introduzo. Você não precisa de lubrificante, você não precisa de nada, porque você está menstruando, você tem sangue, então o sangue já lubrifica. Você só precisa relaxar a musculatura. Você não pode estar com a musculatura apertada desse tanto e ficar tentando enfiar um negócio que não vai dar certo. Né? Então você tem que respirar, relaxar, introduz e solta. Ó, ele já sozinho, ele desdobra. Quando ele desdobra, ele cria um vácuo ali no seu canal vaginal. E aí ele tem que ficar inteirinho dentro do seu canal, tá? Não é para ficar um pedaço fora de você, não. Você tem que introduzir ele inteirinho. Ali ele cria um vácuo. O sangue cai aqui, ele não cai, não desprende por conta do vácuo. E para você remover, aí você introduz os dedos em formato de pinça, assim ou assim. Aperta a bundinha dele para ele perder o vácuo. E aí você tira do canal vaginal e pode pôr o seu sangue menstrual aí num potinho cheio de água e pode regar suas plantas.
Estamos falando de entrar em contato com o sangue, né? Para muitas pessoas, quando falo de absorventes assim ecológicos e que você entra em contato com o sangue menstrual, para muita gente é um absurdo, um nojo, uma coisa assim de outro mundo. Mas o sangue menstrual, ele é um fluido sagrado, né? Como nós vimos aí anteriormente. O fluxo menstrual é um modo de o corpo descarregar as toxinas, razão pela qual as mulheres são mais saudáveis que os homens e vivem mais tempo. Os bioquímicos descobriram que esse sangue contém proteínas mal metabolizadas, porque nossas funções hepáticas estão comprometidas naquele período. Na pré-menopausa, as mulheres têm muito mais cálculo renal e afecções hepáticas. Então, ele funciona aí como uma filtragem no nosso organismo. Então, menstruar faz bem. Quem toma anticoncepcional não menstrua, nunca. Mesmo aqueles que é ciclo de 21 dias para 7, aquilo desce uma mini hemorragia que é decorrente do remédio, não é menstruação, porque você não ovulou. Por isso que você não engravida quando toma anticoncepcional, porque você não ovula. Tá? Então aí você toma anticoncepcional, você não menstrua e você não tem esses benefícios que eu estou te dizendo. Esses benefícios aqui são para as pessoas que não tomam anticoncepcional e que deixam o fluxo vir naturalmente. Lá no comecinho nós tínhamos falado sobre os traumas, a mãe e a menstruação, né? Muitas vezes é a mãe que inicia a gente no ciclo menstrual, mas muitas vezes a mãe diz coisas horríveis, diz que dói, diz umas coisas pesadas, que se acabou com a sua vida. Nossa, em várias turmas do Despertar da Deusa Interior, tivemos relatos de meninas que falaram justamente coisas assim, minha mãe disse que minha vida tinha acabado ali para mim, umas coisas horríveis, pesadas. E nós vamos entender o que está por trás disso daí. As nossas mães, elas influenciam fortemente no nosso funcionamento durante o período menstrual e nos incômodos que nós sentimos. Como foi para você? A mãe, ela causa uma impressão emocional especialmente intensa na primeira menstruação. Estudos mostram que a reação dela, que com frequência negativa, molda a maneira como nos sentimos em relação a sermos mulheres. Em geral, ela considera isso uma ameaça. Inconscientemente, a mãe se sente ameaçada pela filha. Agora, a filha, ela é sexualizada, está com um ciclo, ela vai ter período fértil, ela pode se tornar mãe. E até certo ponto pode se tornar uma rival, mas isso não é uma linha de raciocínio consciente, tá? É uma linha de raciocínio inconsciente. Enquanto a mãe é a mulher mais velha na casa, ela pode estar se aproximando da outra ponta do ciclo reprodutivo, que é a menopausa. A cessação de suas próprias menstruações pode representar a velhice, que muitas vezes é considerada uma ameaça, porque é a perda da feminilidade. Muitas mulheres se sentem ameaçadas com a aproximação da velhice e a falta de fertilidade. Isso se aplica especialmente se ela definiu, em termos lunares, como uma mãe e não como uma pessoa total. Ou seja, a pessoa ela acha que ela é mãe, ela só é isso, ela não é outra coisa. Mas você é muitas pessoas, você é muitas mulheres. Você é mãe, você é filha, você é neta, você é esposa. Você não é só esse ser menstruante. Mas infelizmente rola esse bug aí no nosso sistema e muitas vezes a nossa mãe compete com a gente e por isso nos trata de forma muito negativa com o nosso ciclo. Ou com base nas experiências dela mesmo, que foram ruins, né, com o ciclo menstrual. E quando você tem uma relação ruim com o ciclo menstrual, geralmente você tem cólica.
As cólicas, elas são como um hábito orgânico, né, uma coisa natural do organismo, mas que ela é resultante do medo da menstruação e que é mantido por atrair simpatia e atenção extra. Então, muitas vezes, quando a gente sente cólica, a gente recebe atenção das pessoas ao nosso redor. E aí vira uma coisa meio que uma mistura no nosso subconsciente. Essa relação fica complexa, porque você não quer menstruar, você tem medo de menstruar, e aí você sente cólica, sente dor, só que ao mesmo tempo que essas cólicas elas são horríveis, você recebe uma simpatia e uma atenção extra das pessoas que estão ao seu redor. Se a mãe ensina a filha a temer a menstruação, a filha fica angustiada com a vinda da menarca, que é a primeira menstruação. O útero se contrai naturalmente durante a menstruação para expelir o fluxo. No início, as contrações podem ser particularmente fortes, né? Num primeiro contato ali pode ser mais intenso, um pouco mais desconfortável. E aí o medo da menina confirma essa tensão uterina. Ela tem medo de sentir dor e aí ela vem e sente dor mesmo. E aí isso aumenta o desconforto. E quanto mais desconforto nós sentimos, mais tensas nós ficamos. E quanto mais tensas nós ficamos, mais dolorosa se torna a cólica. Então tem que parar, respirar fundo e relaxar. Por isso que muitas vezes os remédios para cólica são relaxantes musculares. Você sofre de cólica? Como que é a sua relação com o seu ciclo? Escreve aqui para mim, interage comigo, fala comigo. Tô aqui nesse monólogo. Aí você entendeu, você, Jéssica, tá bom, não posso meter o louco, não posso pôr medo na minha filha ou nas meninas que eu vejo que estão entrando na menarca, mas como é que eu falo de menstruação com crianças, com adolescentes? Ao invés de você apresentar o ciclo menstrual como um martírio, como algo que ela tem que ter medo, faça uma substituição por algo que ela pode adorar, algo que ela pode se entender melhor de forma profunda e sagrada. Então, ao invés de você falar que ela perdeu a sua juventude, você não é mais a menininha, você perdeu a juventude, nananã. Em vez de você ter essa conduta, você substitui pelo ganho da maturidade. E essa substituição ela é super válida para nós adultas, né? Para a gente parar de olhar a menstruação como uma perda, mas sim olhar como um ganho. Realmente, a gente perdeu a criança. A partir do momento que a gente menstruou, a gente deixou de ser criança. E a gente ganhou a vida adulta. A gente ganhou a maturidade. Então, você tem que ter esse tipo de abordagem com uma criança e você tem que ter essa linha de raciocínio com você mesma. Você estudando isso, lendo essas coisas, tendo contato com esse material, você se cura. Ao invés de você relacionar a menstruação e contar com histórias de dor e sofrimento, você vai ter uma cólica horrorosa, você vai sangrar horrores. Ao invés de você falar sobre isso, fale sobre a deusa tríplice, que foi o que nós vimos aí na aula anterior. Então, fale da natureza sagrada e cíclica, fale que ela está se tornando uma deusa, uma representação da deusa tríplice, e apresente os arquétipos para ela, os simbolismos para ela. Ela não vai absorver tudo de primeira, talvez você tenha que explicar mais vezes ao longo da trajetória, mas conforme você vai explicando, ela vai entendendo. Então, se você estiver menstruada, não esconda que você está menstruada. Deixe que a criança veja você trocando o absorvente, tendo aquele contato com o sangue menstrual e explique que aquilo ali significa que ela é uma mulher, que você é uma mulher adulta, que você está representando a deusa, foi o dia que
o dia da sua menstruação, né, o dia que veio a sua menarca, que veio a menstruação, foi o dia que a deusa se apresentou para você. Ao invés de você falar de morte, você fala de nascimento, de renascimento. Ao invés de você falar que a mulher ela é louca, que está escrito errado, está escrito louca, mas ao invés de você falar que a mulher ela é louca, você fala que ela é cíclica. Ao invés de você ocultar, de você esconder a menstruação, apresente informação. E aí, como é que você apresenta essas informações? Como é que você mostra isso? Você pode apresentar a mandala menstrual. Existem diferentes mandalas menstruais, mas através do estudo da mandala menstrual, você escreve ali sobre você. Pode ser diário menstrual também, né? Você escrever a história da sua menarca, da sua menstruação e compará-la com as fases da lua, com os arquétipos da deusa, pode ser muito revelador sobre sua emoção, seu autoconhecimento. Com uma nova consciência daquela época crítica, você pode trabalhar para curar quaisquer dificuldades atuais que resultem nisso, em dor, em sofrimento. Então você passa a ressignificar o seu ciclo. Quando você usa uma mandala menstrual, você ajuda a resolver resíduos emocionais, tá? Então isso é para você ou para uma menina que está entrando na fase menstrual. Você tem que usar primeiro para você conseguir explicar para ela, né, como que funciona. Ajuda a resolver os resíduos emocionais, alivia a vergonha ou o nojo ante as funções corporais, né? Porque aí vocês aprendem aí no Despertar da Deusa Interior a ver o muco cervical, a lidar com o muco cervical e a anotar ele, acompanhar ele. Então você tem ali como um objeto e um instrumento de autoconhecimento e não como um objeto de rejeição. Remove a vergonha ou a programação negativa referente ao corpo feminino, ditada pelas mães ou pelas outras mulheres ou pela sociedade. Eu não sei porque eu escrevi aqui da mesma marca após um certo. Eu acho que isso aqui foi errado, tá, gente? Eu acho que eu copiei e colei aqui, foi errado. E o tempo de uso poderá curar as feridas causadas por uma ligação precária com o seu ciclo. Então, você usando a mandala menstrual, você usando uma mandala lunar, ou um diário, ou uma agenda menstrual, você passa a curar as feridas e passa a ter uma ligação profunda com o seu ciclo. E aí, para as meninas que são muito novinhas, muito pequenininhas, o que você pode apresentar? Nós temos pouquíssimos materiais referente à menstruação e que tem essa abordagem para crianças. Mas tem aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, que é a Convenção das Princesas, ou Princesas Menstruantes. Você consegue encontrar como Princesas Menstruantes também na internet. Esse livro, ele conta a história das princesas e coloca nessa esfera aí da menstruação. Então, é um conto que ajuda a criança a entender como funciona o ciclo menstrual e vendo as princesas, né, menstruando, acaba ficando mais lúdico e mais tranquilo. Então, você pode apresentar esse tipo de literatura. Se você conhece algum outro tipo de livrinho desse, me fala, porque, nossa, gente, é muito difícil encontrar esse tipo de material. Vocês conhecem algum outro tipo de material que fale sobre ciclo menstrual, que fale sobre essas coisas? Por que não pode atividade de alto impacto no período? Porque você está num processo de morte e renascimento. Então, você está num processo de depuração do seu sangue e o seu organismo está todinho se renovando. Aí você vai lá e faz uma atividade de alto impacto, enquanto o teu organismo
ele está precisando de energia. Você perde energia para fazer todo aquele processo de limpeza do seu organismo. Quando você vai lá e força o seu organismo a fazer grandes atividades físicas, o que vai acontecer? Você vai sangrar mais, vai aumentar muito o teu metabolismo, vai acelerar demais e o seu organismo não vai conseguir ter esse processo de recuperação natural, não, vai alterar e vai prejudicar esse processo de renovação celular. Tá? Então, é importante que você faça atividades como uma caminhada, uma yoga, alongamento, e ao invés de um esporte muito agressivo, evita, faça mais recolhimento, tá? Eu tive contato com esse material aqui das princesas menstruantes em uma convenção que eu participei, eu vi a apresentação desse livro, fiquei fascinada. Eu ainda não tenho ele, mas pretendo adquiri-lo, porque é super importante, né, a gente ter esse contato aí com as meninas para poder ressignificar o ciclo menstrual, poder curar essa fase. Então, vocês podem apresentar essas historinhas, né, para as meninas. Isso faz com que elas tenham um contato melhor e mais profundo com o seu ciclo, assim como vocês podem apresentar as mandalas e os diários, agendas, enfim, que existem inúmeras ferramentas aí. No Despertar da Deusa Interior eu apresento para vocês, eu dou para vocês material que pode ser impresso, ou você pode copiar e desenhar à mão. E aí você vai fazer esse autoestudo, essa autoanálise, e você pode apresentar isso para criança, para adolescente, que você tem contato, que já tenha talvez até menstruado e talvez você não tenha instruído de forma correta. A partir do momento que você entende essa sua natureza cíclica, você consegue apresentar. Então você tem que fazer para depois conseguir apresentar. Bom? O que você achou aí? Isso ajudou a ressignificar o seu ciclo? Ajudou a ter uma relação melhor? Essa live te ajudou de alguma forma? Se sim, compartilha comigo, me conta o que você achou. Se você tem dúvidas sobre ciclo menstrual, sobre sangue, sobre forma